Então vamos lá. A gente sempre tem que trabalhar com o método de interpretação literal. O que é literal? Literal é interpretar a Bíblia da forma que nós a lemos no primeiro momento. Então você vai ver que a gente tem alguns métodos de interpretação. E um deles é o método de interpretação literal. Quando você olha na Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que é a interpretação literal? É que você tem que olhar para esse verso e entender ele do jeito que ele está, do jeito que ele aparece para você. Se lá está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, então você tem que fazer a leitura da forma que está, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, conforme nos diz Gênesis. Então, você lê e interpreta da forma que está. Existe outra interpretação, que depois nós vamos falar dela, é só para vocês já começarem a fazer uma diferenciação, método de interpretação literal e método de interpretação simbólica. Então, você lê na Bíblia e você não pode interpretar aquilo literalmente. Você olha para o texto e fala, não, isso aqui não pode ser literal. Vamos dar um exemplo. Você pega lá os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você pega Apocalipse 13, que vai falar das 2 bestas, né? A primeira besta que João vê quando ela surge ali do mar. Ele fala daquele animal que surge do mar, tendo 7 diademas, que são coroa, tendo 10 chifres, com 10 cabeças. Então, não tem como você fazer uma interpretação literal daquele texto como se fosse um bicho, um animal, tal qual descreve João ali, que está surgindo do mar. E até o mar ali é simbólico. Então, tem os textos literais na Bíblia e tem os textos que são o quê? Textos alegóricos, textos simbólicos. Então nós vamos aprender e falar um pouco acerca desses métodos, tá? Então sempre, irmãos, a primeira olhada que você bate no texto é interpretação literal, tá? Então nós vamos ver aqui, ó. Os intérpretes, né, que somos nós, precisam estar atentos à maneira como os autores bíblicos usaram linguagem figurativa e simbólica para transmitir seu significado, pois isso fornece uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Aqui tem um exemplo de interpretação simbólica, ó. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês estão lendo aí o texto, eu sou a videira verdadeira. O que é a videira? A videira é uma planta, né, que dá a uva. Então, quando você lê ali, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, essa interpretação, ela é literal. Você deve fazer uma interpretação literal ou interpretação simbólica desse versículo? Simbólica. Simbólica. Perfeito. Mais alguém? Simbólica, pastor. Eu creio que é simbólica. Simbólica. Ô, pastor Dilon. Simbólica, pastor. Sim, Rose. Simbólica. Então, para a gente diferenciar essas interpretações, nós sempre temos que trabalhar primeiramente com esses 2 tipos de interpretação. A interpretação simbólica e a interpretação literal. Então, para vocês gravarem já esses 2 métodos de interpretação, nós vamos fazer uns exercícios agora, tá? Para vocês gravarem bem. Então, lembre-se sempre, interpretação literal é aquilo que está no texto, que não pode ser simbólico. É da forma que está lá, você tem que interpretar tal qual está no texto. Então, vamos pegar um exemplo, quando Deus fala que deu a lei para Moisés. Deus transmitiu a lei para Moisés. Essa interpretação de um texto desse é literal ou é simbólico? Literal. Literal. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, é literal ou simbólico? Simbólico. Simbólico. Então, todas as vezes que vocês olharem para um texto
e vocês pensarem assim, falar, não, é impossível Jesus ser um pão. É impossível um homem ser uma videira. Aí vocês conseguem já diferenciar o texto, se ele é literal ou se ele é simbólico, tá? É dessa forma que funciona a interpretação literal ou simbólica. Irmã Nélia, está com o microfone ligado? Desliguei, pastor. Tá. Então vamos lá. Se nós pegarmos aí qualquer um dos textos, eu vou abrir uma Bíblia aqui online, sei lá, para a gente já fazer alguns exercícios que eu quero deixar vocês bem reforçados nessa questão, para não ter mais problema, tá? Vou pegar aqui a corrigida. Vamos lá. Irmão Felipe, cita para mim um livro, um capítulo e um versículo que surgir... Não, nem versículo precisa. Um livro e um capítulo que surgir na sua mente aí. Não nem para pensar. Um livro bíblico, Velho ou Novo Testamento, e um capítulo, sem pensar. João 8,12. Opa, então vamos lá. João 8,12. Perfeito. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém. Então aqui está falando, no dia seguinte, certo? Então, não tem por que nós ficarmos tentando arrumar uma interpretação simbólica para esse texto. Nós temos que interpretar que Jesus foi no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão. Aqui não é uma grande multidão. Aqui nós não estamos falando de algo simbólico que possa ter nesse texto. E viera a festa que Jesus também tinha ido. A tradução livre aqui. Então, lendo o texto, nós vamos fazer uma interpretação literal. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que tinha ido para uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. Vocês veem alguma coisa simbólica aqui nesse verso que o Felipe citou aí? Não tem. Então aqui, no verso 13, 12 e 13 de João. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, essa multidão, no dia seguinte, que estava numa festa, que era a festa da Páscoa, que Jesus também tinha ido celebrar, eles pegaram ramos de palmeiras, que é uma árvore, e saíram ao encontro de Jesus. E clamavam, falavam com grande voz, gritando, bendito, cantando, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. No verso seguinte, e achou Jesus um jumentinho, e assentou sobre ele, como está escrito, E aí o verso continua. Então Jesus achou um jumentinho literal. Então, o que acontece, irmãos? Tem pessoas que quando vão interpretar a Bíblia, eles querem colocar, para dizer que ele conhece mais que os outros, eles querem colocar interpretações simbólicas onde não tem. Agora, deixa eu diferenciar uma coisa para vocês. Na aplicação do texto, numa simbologia, tá? Quando nós estamos pregando, nós podemos pegar esse texto e fazer, sim, uma aplicação simbólica do texto. Quem prega, quem dá estudo, quem traz ali um testemunho, nós somos, os pentecostais, são mestres em fazer isso. Então vamos pegar um texto literal e fazer uma aplicação simbólica dele. Mas preste atenção na diferença. Nós estamos pegando um texto literal e somos nós que estamos fazendo uma aplicação simbólica e não uma interpretação simbólica do texto. São coisas diferentes. Para não confundir a cabeça de vocês. Imagina que eu estou fazendo uma hermenêutica desse texto e eu começo a fazer toda uma simbologia. Olha, irmãos, no dia seguinte aqui, esse dia seguinte, na verdade, isso aqui eu tô colocando como exemplo de pessoas que começam a enxergar a simbologia em tudo na Bíblia, tá?
na interpretação que ele faz. Então vamos lá. Irmãos, está vendo aqui, ó, no dia seguinte, mas esse dia seguinte na Bíblia não significa um dia de 24 horas. Isso aqui, irmão, significa 1000 anos. Porque o próprio Deus disse que um dia para ele é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, no dia seguinte que o texto está falando aqui, não é um dia de 24 horas, é 1000 anos. E essa grande multidão que está aqui, não é uma grande multidão de pessoas. Na verdade, Jesus estava próximo do mar, e como às vezes o mar na Bíblia representa a multidão, então essa multidão que a Bíblia está falando aqui, não é de pessoas, e sim o mar. Perceberam o absurdo que eu falei aqui na interpretação? Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Sim. Isso. Então, vamos lá. Eu li o texto e fiz uma interpretação absurda, aplicando simbologia onde não tem. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar esse mesmo texto que o Felipe citou, e que nós estamos analisando, João 12, né? Pegamos aí 10, 11, 12, 13, né? Os versículos próximos aí. E agora nós vamos fazer diferente. Imagina que eu estou trazendo agora, li esse texto, e vou trazer uma palavra na igreja. Vou trazer um testemunho em cima desse texto. Aí sim entra o que é permitido, fazer uma aplicação simbólica. Tudo bem? Então vamos lá. Imagina que eu lesse esse texto e eu fosse pregar em cima desse texto. Então vou falar algo que vem à minha mente agora. Irmãos, no dia seguinte, Jesus, ele foi para Jerusalém. E o que é interessante, irmãos, que na nossa vida sempre tem o dia seguinte que Jesus vem nas nossas vidas. Os irmãos vão ver, isso aqui eu estou imaginando uma pregação, irmãos, eu estou improvisando aqui. Os irmãos veem que Jesus já tinha ido a outras festas em Jerusalém, mas aquela festa era a última vez que ele iria para participar daquela festa. Era uma festa que acontecia lá em Jerusalém. E tinha uma grande multidão de pessoas que tinham ido à festa também. Irmãos, hoje não é diferente. Nós estamos aqui numa grande multidão, reunidos aqui na igreja, e nós estamos vindo aqui para essa festa espiritual. Aqui hoje é a Jerusalém, onde Jesus virá. E pode ser hoje o dia seguinte na nossa vida, onde nós teremos a vitória e onde Jesus vai participar da festa conosco. Deu para perceber a diferença? Sim, pastor, é diferente. Eu acho interessante da maneira como a pessoa quer pôr simbologia em tudo, da maneira como você usa o literal para simbolizar. Isso, Felipe. Felipe entendeu direitinho. Irmã Rose, entendeu aí, irmã Rose? Sim, pastor. Isso. Então, é diferente você fazer uma interpretação literal do texto, e é diferente você usar o texto para fazer uma aplicação simbólica. Tá? Irmã Patrícia, entendeu? Desculpa, irmã Débora, entendeu aí, irmã Débora? Sim, entendi. A diferença. O que é errado é você fazer uma interpretação simbólica de um texto onde não cabe o simbolismo. Agora, você, numa pregação, exemplificando, numa aplicação, isso você pode fazer. Pegar o texto e fazer uma aplicação simbólica dele. Irmã Nailê, entendeu, irmã Nailê, a diferença? Entendi, sim. É como se a pessoa, está inventando uma coisa. Se ele não tiver cuidado, ele acaba inventando uma coisa que não cabe dentro do texto. Mas isso na aplicação errada ou na interpretação errada. Tudo bem? Vamos lá. Ele aumentando, né? Aumentando. Exatamente. A palavra de Deus tem que ser sim, não. Tem que dar sentido dentro da verdade. Isso. Então você bate o olho no texto e você tem que interpretar o texto do jeito que está lá. Do jeito que você lê. Aí, num segundo momento, se couber a interpretação literal, aliás, a interpretação simbólica,
aí vocês vão pôr a interpretação simbólica. Então, continuando aí no texto, tá aparecendo para vocês o texto aí, tá, né? João Não, tá na 12, apostila, pastor. tá na apostila? Isso. Tá, mas tudo bem, vocês estão acompanhando aí na Bíblia, né? Quem não Tô tiver, fazendo a minha aqui. isso, quem não tiver, acompanha na Bíblia aí, tá? Ó, o Felipe citou esse texto aqui sem pensar, né? Então, ó, eles tomaram o ramo, Jesus estava numa festa, clamaram ao Senhor, Jesus achou um jumentinho, Jesus assentou-se sobre ele, e tudo aqui é literal. Agora, olha aqui para o verso 15, olha o que é interessante. Verso 15, quem pode ler Eu aí para estava mim? focando nele. Verso 15, não É, temas... Não temas, filha de Sião, eis que é o teu reino, o teu rei. Aí vem montado um filho de jumenta. Isso. Irmã Nailê, o que é literal e o que é simbólico aqui nesse verso? Você conseguiu descobrir aí? Eu estava aqui, pastor, olhando esse texto, já estava aqui, meu Deus do céu, tomara que ele não pergunte. Então vamos Então, lá. literal aqui, simbolicamente, não temas, filha de Sião. Não temas é simbólico. Só não temas? Não temas, filhas de Sião, eis que vem o teu rei. Aí vem montado no jumentinho. Literal, o rei montado no jumentinho. Isso. Simbólico, a parte A. Filhas de Sião. Sião. Isso. Perfeito, muito bem, Irmã Nailê, é isso aí. Então, o que era Sião? Sião era um monte, né? Um monte de Sião. E aqui o verso está dizendo filha de Sião. Ué, irmãos, monte gera filho? Não. Então essa expressão aqui, ó filha de Sião, é uma expressão simbólica, né? Porque nenhum monte gera filha. Agora o restante, como bem disse a irmã Nailê, eis que o teu rei, quem era esse rei? Jesus, vem assentado sobre o filho de uma jumenta, que era o quê? O jumentinho que Jesus vinha sentado. Mas filha de Sião é o quê? É uma expressão para se referir a todos aqueles que moravam lá em Jerusalém. Se nós continuarmos aqui, deixa eu ver se eu acho no texto aqui, os gregos, eu batendo o olho aqui, muito ligeiro, eu não vejo aqui nada que seja simbólico. Tem sim, o verso de número 35. Verso de número 35. Irmã Débora, dá uma lida para nós aí, irmã Débora, no verso 35. Pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, porque as trevas vos não apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso. Lê o 36 também. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então vamos lá, já que vocês estão já treinados na questão daquilo que é literal e daquilo que é simbólico na Bíblia, nos versos 35 e 36. Irmã Débora, a senhora consegue identificar o que pode ser considerado simbólico aqui nesse texto, que a gente não pode interpretar ele de forma literal? Quando fala que é a respeito da luz, né? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Isso é simbólico. Isso, certinho. Então, Jesus, ele estava aqui pegando a luz como símbolo dele, né? Porque ele está falando dele mesmo, mas ele está usando a simbologia da luz. Fala, olha, em outro texto, Jesus ele usa a expressão, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, Jesus aqui está usando a luz como um símbolo. E todas as vezes que nós formos ler esse texto, irmãos, nós temos que usá-lo de forma simbólica e literal. Literal quando couber. E simbólico
quando não couber. Então Jesus não era uma luz literal. Ele estava usando a luz como símbolo para fazer um contraste entre as trevas e a luz. Quer ver um texto? Na Bíblia, irmãos, aparece, muitas das vezes, pregação, e um vai repetindo, aquilo entra na nossa cabeça, e nós vamos repetindo também. E quando nós meditamos na Bíblia, vocês vão ver que, como lá no texto que Jesus estava falando, né, que o diabo, em João, o capítulo 12, contexto, verso 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A quem que Jesus estava falando aqui? Príncipe desse mundo. Quem que é esse príncipe deste mundo? Simbologicamente é o diabo, né? Isso, é o diabo. E preste atenção, é o diabo, né? Que Jesus estava falando aqui. Agora vem sempre uma questão que nós trabalhamos muito, irmãos, que o diabo, ele era um anjo de luz, mas se tornou o príncipe das trevas. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque o diabo, ele sempre tenta acabar com a vida do ser humano. Por isso que ele é considerado o príncipe das trevas, porque a intenção do diabo só é fazer isso. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, preste atenção, João 10:10, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em João 10:10, não é isso que a Bíblia diz? Que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir? Não é isso, Felipe, que a Bíblia diz? A minha fala é o ladrão, né? E a senhora, irmã Rose? A Bíblia não diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Pode ler aí. Irmã Rose, está ouvindo? Ô, pastor, é o João 10, né? João 10:10. Eu estava do João 15. João 10. O Isso. ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim Isso. para que tenha vida e tenha com abundância. Muito bem. Irmã Débora, a Bíblia da senhora não diz que o diabo, em João 10:10, veio para matar, roubar e destruir? Nessa que eu estou aqui, fala do ladrão. Lê para nós aí. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ótimo. Irmã Nailê, A minha diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. ótimo. Vocês vão perceber que eu tentei aqui induzir vocês ao erro. E por quê, irmãos? Quantas vezes vocês já ouviram no púlpito a pessoa falar, o pregador, a pessoa que está dando testemunho, dizer que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida com abundância? Onde que está escrito isso na Bíblia? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, conforme João 10:10. Na Bíblia de vocês está escrito que o ladrão. A Bíblia não está dizendo aí que foi que é o diabo. Então, olha a diferença da interpretação bíblica. Isso vai passando de geração em geração, a gente vai ouvindo, e quando você está lendo a Bíblia, mesmo que você lê, você não consegue enxergar o que está de errado. Porque as pessoas, se fala tanto daquela maneira, irmã Laila, desliga o microfone, as pessoas estão tão acostumadas a ouvir que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, que quando ele lê o ladrão na Bíblia, ele nem se toca no fato de que a Bíblia não está dizendo que o diabo que veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia está dizendo o ladrão. Então Jesus, ele está se comparando, ele se compara com um pastor, pode ver que o contexto de João 10 está falando de Jesus como um bom pastor, está falando de ovelha, está falando de redil. Então Jesus, ele está se comparando como um bom pastor.
E tudo aquilo que é de bom em relação às ovelhas é o bom pastor que faz. E tudo aquilo que é de ruim em relação às ovelhas é o ladrão que faz. Que ladrão é esse? É aquele que entrava nos redis para roubar as ovelhas. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é, na Bíblia, presta atenção, na Bíblia, em João 10:10, está escrito que o diabo não veio para matar, senão para matar, roubar e destruir? Está escrito isso na Bíblia? Não. 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 Exatamente. Agora, olha a diferença. Então, quando você lê no texto bíblico, você tem que ler o ladrão. Porque a Bíblia está dizendo que é o ladrão. A Bíblia não está dizendo que é o diabo aí. Agora, quando você vai pregar, você pode, aí é você que está fazendo a comparação. Olha a diferença. Você vai dizer o seguinte: irmãos, a Bíblia diz que o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir as ovelhas. E eu, você pregando, né? E eu, irmãos, vou fazer uma comparação deste ladrão com o diabo. Porque o diabo nas nossas vidas, ele quer entrar na igreja, que é o redil das ovelhas, cuidadas pelo bom pastor que é Jesus, e o diabo, ele quer destruir a vida de muita gente. Ele quer roubar a paz, ele quer roubar aquilo que mais precioso nós temos, que é a salvação. Ele quer matar a nossa fé, quer matar a nossa esperança e quer nos roubar da presença de Deus. Então, da mesma forma que o ladrão, que Jesus se refere, roubava as ovelhas, matava as ovelhas, destruía as ovelhas, o diabo quer fazer com as ovelhas espirituais de Jesus. Deu para notar a diferença? Sim, pastor, foi até bom o senhor ter explicado isso. Isso, mano. Sim. Sim, mano, ele deu joinha e tal. Todo mundo aí falou que entendeu. Então, essa que é a diferença. Então, esse texto aqui, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, Jesus, ele está falando literalmente que ele é um pastor literal que cuidava de ovelhas literais? Não. Jesus está aqui usando uma linguagem simbólica. Então ele está se comparando com um pastor que cuida das ovelhas, e nessa ideia que está aqui no texto, toda a simbologia gira em torno disso, de Jesus como bom pastor, que cuida das ovelhas, né? E tem aqueles que não estão preocupados com as ovelhas, e aí Jesus vai utilizar o símbolo do ladrão. Irmãos, ficou claro essa questão para vocês? Alguém quer dar algum exemplo? Nós temos vários, tá? Textos na Bíblia que trabalham desse jeito, né? Interpretação literal e interpretação simbólica. Então vocês sempre têm que ler o texto nessas duas perspectivas, tá? Que são as duas principais. Aí depois, quando a gente trabalha em cima do texto, entre a literal e a simbólica, aí nós vamos aprofundando o texto e o nosso conhecimento, a nossa hermenêutica do texto. Mas, em princípio, a primeira coisa que você faz é um texto literal ou é um texto simbólico? Aqui, a pessoa que está escrevendo, ele está usando simbologia ou ele está falando de forma literal? Então, a primeira coisa que vocês têm que identificar no texto é essa questão. Vai lá, Felipe. Bom, pastor, então, a mesma coisa quando a gente vai ler que Jesus ele menciona sobre os lobos devoradores. No caso ali, Jesus fala de uma maneira literal, em referência aos homens de mau comportamento, mas no sentido simbólico, eles comparavam aqueles homens com lobos, que no caso ele queria devorar aquelas almas espiritualmente, né? Atos 20, 29. Abram todos vocês aí a Bíblia em Atos 20, 29. Pode ler aí, Felipe. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Isso. Então vamos lá. Paulo está falando da igreja aqui, certo? Agora, você pode olhar para esse texto, ou você deve olhar para esse texto, e quando você lê
e falar assim, nossa, no meio da igreja vai aparecer, no meio da igreja não, né? No meio do rebanho vai surgir lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então Paulo, quando ele fala de lobos cruéis aqui, ele está falando que vai surgir um bicho, um lobo, um animal, no meio de um rebanho que vai devorar, ou seja, que vai destruir o rebanho. Esse lobo e esse rebanho é literal, irmãos? Não, é simbólico, pastor, creio eu. Simbólico. Então, isso é simbólico. É simbólico. Então agora, vamos ver, e aí a gente pode fazer a comparação, né? Porque está nas entrelinhas o que Paulo está querendo dizer. Então vamos lá. Simbolicamente, quem que são esses lobos que Paulo está falando? Significa... Os falsos doutores da época? Isso, pode ser. E isso, Paulo, ele não dá, assim, nomes, mas o que ele diz vai surgir no meio de vocês lobos cruéis. Então esses lobos cruéis podem ser falsos doutores, ou seja, falsos ensinadores. Mas aqui dá margem para mais simbologia. Quem pode me dar uma outra simbologia do que vocês veem hoje na igreja, né, acontecendo, que vocês podem comparar com esses lobos cruéis? Fora o Felipe. Felipe já falou. Falsos profetas. Ótimo. Falsos profetas. Eu ia falar os falsos profetas. Isso. Irmã Nailê, pode falar algo diferente de falsos doutores e falsos profetas? Que você pode comparar aí com os lobos cruéis nos dias de hoje? Lobos em formas de ovelha. Isso. No meio Boa. da igreja. Boa. É um jogo no meio do trigo. Nós temos que estar preparados para isso. Boa, irmã Nailê. É uma associação muito boa. A gente pode colocar aí como os falsos crentes, né? Que está no meio do rebanho de Deus, irmãos, e está cheio, né? Ele está na igreja com interesses que não é a salvação. Principalmente pelo fato de hoje o Brasil ter muitos evangélicos, então tem muita gente que está de olho na igreja no sentido financeiro. Então ele se transveste de crente, né? Como a irmã Nailê diz, estão usando ali uma pele de ovelha, mas dentro deles eles são lobos, que olham para a igreja e veem a igreja como lucro. Se fazem de crentes no nosso meio, mas o interesse deles é lucro. Pode falar, irmã Nailê. É como diz a palavra, né? Que Jesus veio buscar um povo no meio do povo, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu orei no teu nome. O Senhor Jesus vai dizer, afastai de mim, maldito, né? O Senhor não conhece, o Senhor não... Né? Eu vejo assim. Isso. Muito bem. Irmãos, eu acredito que nessa questão de interpretação, nós já conseguimos aí diferenciar bastante. Outra característica importante do método hermenêutica de interpretação literal é o uso de princípios de exegese. Esse termo, irmãos, eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês para não confundir a cabeça de vocês, assim, em termos de nomes, que vocês estão estudando hermenêutica e depois, futuramente, vocês vão estudar essa matéria de exegese. Tá? Então, eu não vou usar muito esse termo aqui para não confundir a mente de vocês. Então, nós trabalhamos com um método literal de interpretação, tá aqui, e nós temos o método hermenêutico de interpretação alegórico ou simbólico. Agora, irmãos, esse método, ele é um pouquinho diferente. Apesar da gente usar o método de interpretação literal e simbólico para fazer uma diferença de um para o outro, o método alegórico, ele é um pouco diferente desse sentido que nós estamos colocando aqui até agora. Tá? Nós vamos entender, e agora vocês vão entrar numa parte da hermenêutica que é muito precioso, porém os crentes deixaram de lado esse método de interpretação. Porque é um método que você precisa, assim, pesquisar um pouco mais. Então, quando nós falamos do método alegórico, você precisa se aprofundar mais no conhecimento para poder
usar esse método. Então vamos lá. Uma das principais características da interpretação alegórica ou simbólica é que ela se concentra na impressão profunda do autor bíblico, não apenas na literal. Isso significa que devemos procurar explorar e compreender a palavra de Deus por trás das superfícies. Ou seja, está aparecendo algo para nós, nós estamos lendo ali, mas, no entanto, tem algo profundo. E nós só estamos na superfície. Ao estudar as Escrituras dessa forma, devemos nos esforçar para entender todos os elementos do contexto para revelar o significado profundo da palavra de Deus. Então, vamos pegar um texto bíblico, que ele é bem simbólico, né? Ele é bem alegórico, melhor dizendo, para a gente trabalhar um pouquinho na ideia dele. Abram a Bíblia de vocês em Levítico, capítulo 1, e o verso 1. Então, agora vocês vão aprofundar esse método hermenêutico, não só trabalhando com a literalidade do texto, como também enxergar a simbologia, mas, sobretudo, enxergar a alegoria no texto. Então, nós estamos falando de interpretação literal, interpretação simbólica e interpretação alegórica. Então, nós trabalhamos com duas palavras e agora nós estamos trabalhando com a terceira. Então, para vocês não confundirem, porque agora eu vou pôr a terceira. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Isso é literal ou simbólico? Simbólico. Eu quero ouvir todo mundo. Simbólico. Débora e Simbólico. vai ler? Vai ler? Simbólico. Simbólico. Ótimo. Jesus, ele diz, a Bíblia diz: Deus amou o mundo, né, o mundo ali enquanto pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo esse verso é literal ou é simbólico? Literal. 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 Isso, então, vocês já pegaram a diferença entre literal e simbólico. Agora, nós vamos colocar o terceiro elemento, que é o quê? O método alegórico de interpretação. Agora vocês vão começar a olhar para a Bíblia e vai falar: nossa, agora eu vou mergulhar aqui nesse método de interpretação, que é o método de interpretação alegórico. Então nós vamos trabalhar esse capítulo 1 de Levítico para vocês entenderem a diferença entre o literal, o simbólico e o alegórico. Nós vamos meio que trabalhar do verso 1 ao verso 1. Então, estejam lendo esse texto, e aí você se depara com um texto que você pode achar que ele é simbólico. Você tem que saber qual é a parte que é literal, e você tem que achar a parte que é alegórica. Então, eu já adianto para vocês que a parte de sacrifício, 90% dos casos, é alegórico. Quando vocês estão interpretando a Bíblia, quem que é o centro das Escrituras? Do Velho e do Novo Testamento. Qual é a figura central? Jesus. Jesus Cristo. Isso. Jesus. Nunca se esqueçam disso, tá? Toda vez que vocês forem ler as Escrituras, vocês têm que pensar o seguinte: Jesus é o centro. Então, será que isso aqui está falando de Jesus? É claro que vocês não vão encontrar ali Jesus de forma literal, porque Jesus está no Novo Testamento, mas nas entrelinhas vocês vão encontrar. Então vamos pensar que vocês estão lendo esse texto. Aí vocês vão dizendo para mim, tá? Verso 1, está dizendo para nós que Deus chamou a Moisés da tenda da revelação, ele disse. Então, vocês aqui, no primeiro momento, literal
ou simbólico. Então vamos fazer já essas divisões. O Senhor chamou a Moisés. Literal, sim ou não? Sim. Sim. Sim, chamou a Moisés. Agora, na cabeça de vocês, vocês acham que a gente pode interpretar como se Deus tivesse ali na tenda da revelação, porque diz o texto, né, que Deus chamou a Moisés, Deus estava na tenda da revelação e chamou a Moisés. É como se Deus tivesse sentado lá, literalmente, e chamasse Moisés, Moisés, vem aqui que eu preciso conversar contigo. Deus estava sentado lá, literalmente? Não. Sim, não. 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 Aí, vamos lá. Então, nesse primeiro verso, nós temos uma parte que é literal e uma parte que é simbólica, correto? Então, qual que é a parte literal do texto? Que Deus chamou a Moisés. E a outra parte, que é a parte B, diz o texto, da tenda da revelação, ele disse. Só que quando nós olhamos, não é que Deus estava lá sentado, dentro da tenda da revelação, porque até então o tabernáculo não tinha sido feito. Essa tenda da revelação era um local provisório que Deus se manifestava para falar com Moisés, até para passar para ele como que o tabernáculo deveria ser construído, tá? Essa tenda da revelação. Depois esse nome tenda da revelação passou a ser utilizado para se referir ao tabernáculo e depois futuramente ao templo. Então, batendo o olho no primeiro verso, Deus chamou Moisés, literal. Da tenda da revelação, literal, era uma tenda lá no acampamento do deserto. Deus disse alguma coisa a Moisés? Disse. Só que nós não podemos pensar de forma literal que Moisés foi lá e estava conversando com Deus no sentido de ter ali uma pessoa. Ou seja, Deus se manifestou enquanto pessoa literal e falou com Moisés. Não. Então aí você tem que pensar de forma simbólica. E por que você tem que pensar de forma simbólica? Porque o que a Bíblia vai dizer? Alguém já viu a Deus? Literalmente? Não. 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 Então, jamais você pode imaginar que Moisés falava com Deus no sentido de vê-lo, de contemplá-lo na sua plenitude. Aí o verso 2 diz, Deus dizendo para Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Deus está dando uma ordem. Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, isto é, do gado vacuum e das ovelhas. Então, esse texto aqui é tudo literal? O verso 2 é tudo literal, sim ou não? Não. Sim, pastor. Não. E agora? É ou não é? Oferece a vossas ofertas de gado é simbólico, é alegórico. Não. Aqui, a interpretação que vocês têm que fazer é ler o texto, primeira coisa, ler o texto de forma literal, é o primeiro passo. Segundo passo, ler o texto de forma simbólica. Terceiro passo, ler o texto de forma alegórica. Então, dá uma olhada no verso 2 e reflita de novo. Entenda simplesmente o seguinte, Deus está falando para Moisés. Está dando uma Fala aos ordem para filhos de eles. Israel, fala aos filhos de Israel, é literal. Moisés tinha que passar a mensagem de Deus para o povo de Israel. Oferece um sacrifício, era literal, preparar o altar e oferecer o sacrifício. Isso, vamos lá. É isso que eu quero. Então, isso é literal ou não? A Manailê É corrigiu. literal. Corrigido. Versículo 2 também é literal. Eu deixei ser literal. Isso. Irmã Rose, irmã Débora? Literal. Literal, exatamente. Então aqui Deus está dando uma lei dos sacrifícios, certo? Então Deus está dizendo literalmente, vocês vão oferecer, quando vocês forem fazer uma oferta, vocês vão oferecer do gado de vocês, do gado vacuum e das ovelhas. Então aqui é algo literal, não é simbólico. Só que depois que nós fizermos o intervalo, nós vamos continuar lendo, e aí vocês vão aprender a fazer a interpretação simbólica, a interpretação alegórica naquilo que é literal. Vocês leem literalmente,
Mas quando vocês vão enxergar o texto, dentro dele tem o quê? O método alegórico de interpretação. Comentamos acerca da interpretação literal, da interpretação simbólica, e nós vamos entrar agora na interpretação alegórica. Esse termo alegórico, depois nós vamos associar com algo chamado tipologia, né? Mas nós vamos ter uma matéria específica de tipologia. Então, nas disciplinas de teologia, vocês não se preocupam muito, não precisam ficar muito preocupados quando vocês não conseguem decorar esses termos, porque uma matéria vai puxando a outra, e a gente vai voltando com esses termos. Então, em dada matéria eu vou falar, vocês lembram quando nós estudamos na matéria de hermenêutica, que nós usamos esse termo aqui? Então, vez por outra, a gente vai repetindo esses termos, até vocês conseguirem, de alguma forma, aprender e decorando, né? E pelo menos fazendo uma associação. Então, muito bem, no verso 1 e no verso 2, todo mundo concordou comigo, ou concordou, na verdade, com a Bíblia, que aqui era um texto literal, e que esse texto literal, nós podemos ver nele o que nós chamamos de uma interpretação alegórica. Agora, o que é a interpretação alegórica? Irmã Nailê, você está conseguindo ver aí na sua tela o versículo aberto, Levítico 1? Pastor Dilon, eu não estou vendo, mas eu estou com a Bíblia aberta. Isso, então acompanha aí pela Bíblia, porque quando eu falar, você faz a associação, tá? Tá. Então nós estamos aí no verso 2, vamos continuar, vamos fazendo a leitura dele, e aí depois nós vamos falar um pouco da interpretação alegórica. Então o texto, no verso 3, ele continua dizendo, né? Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho. O que diz aqui? Macho sem Defeito. Defeito. Exatamente. Vai prestando atenção nesses detalhezinhos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já deixar ele. Isso, a gente vai fazendo, ó. Vai oferecer em holocausto. A porta da tenda da revelação o oferecerá para que ache favor perante o Senhor. Olha aqui, ó, porá sua mão sobre a cabeça do holocausto e este será aceito a favor dele para a sua expiação. Porá a mão sobre a cabeça do animal que vai ser oferecido. Interpretação literal, isso sempre no primeiro momento. Nós não estamos fazendo interpretação alegórica agora, tá? Isso é uma interpretação literal, aliás, devemos fazer aqui uma interpretação literal ou simbólica? A pessoa colocava a mão na cabeça do animal a ser oferecido, sim ou não? Sim, pastor, é uma interpretação literal. Quem mais? Sim. Literal. Sim. Isso, muito bem. E esse será aceito a favor dele para a sua expiação. Muito bem. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e tal, e aspargirão. Irmãos, eu não vou ficar fazendo leitura aqui, né, porque vocês estão acompanhando na Bíblia, só vou passando para vocês pegarem as ideias, nós vamos extraindo as ideias. Isso aqui, no verso 5, literal ou simbólico? Literal. Literal. Ótimo. Então, Literal. Então, nós vamos dar uma passada de olho aqui agora, e vocês vão ver que no capítulo 1 de Levítico, eu só estou subindo o texto aí, e vocês vão ver que Deus ele dá uma ordem literal de como que os israelitas, quando fossem oferecer o holocausto, eles deveriam oferecer ao Senhor. Então isso aqui é uma lei cerimonial que os israelitas, eles faziam. Essa lei foi dada para eles, de como que eles deveriam
oferecer os sacrifícios, como que deveria ser feito, quem que pegaria o sangue, quem que não pegaria o sangue. Então, olha como é interessante a gente estudar a Bíblia e deixar a Bíblia falar por ela mesma. Quando os irmãos olham aqui no texto, vamos ver se vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. O texto vai dizer que as pessoas pegariam um animal macho, poria a mão sobre a cabeça deles e depois imolará o novilho perante o Senhor. Imolará aqui é matará, oferecerá, é a ideia de tirar a vida. Quem é que faria isso, irmãos? Pelo texto aqui, ó. Quem que imolava? Ou quem que matava o animal? Eram pessoas que ofereciam? Felipe falou? O restante Era- irmão? Era o que oferecia, né? E o sacerdócio, né? Que colocava a mão, né? Não, ó, presta atenção aí no texto, dá uma olhadinha, só segue a sequência. Então nós estamos fazendo aqui, já aproveitando, fazendo a hermenêutica do texto, o contexto imediato, né, que é os versos que antecedem, os versos que são posteriores. Nós já estamos usando todas as ferramentas de hermenêutica aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, dá uma lida a partir do verso 3. E vai até o 5, nessa primeira parte, que é a parte A aqui, ó. Depois, verso 5, depois imolará o novilho perante o Senhor. Quem que imolaria esse novilho? Lê o verso 3, 4 e o início do 5 para vocês tentarem entender quem era essa pessoa, quem era o responsável para fazer isso pelo texto. Vou dar um tempinho aí para vocês meditarem, para responderem assim com mais precisão. Eu entendi, pastor. No caso, era o homem que trazia, o homem mesmo que colocava a mão sobre a cabeça e ele mesmo que matava o animal. Ótimo. Irmã Rose, irmã Débora, irmã Nailê, vocês concordam, discordam do Felipe? Eu entendi assim que era os filhos de Arão, né? A senhora entendeu que eram os filhos de Arão? É. Irmã Nailê, Era os ofertantes. irmã Débora, Igual está falando aqui no verso 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então, acredito que sejam os filhos de Israel, que é qual Moisés está falando aqui. Que Deus pediu para ele falar, para os filhos de Israel. ótimo, muito bem, estou gostando aí. Então, vamos trabalhar, irmãos, com essa linha de interpretação. Tá vendo como vocês, quando começam a entender, vocês já vão tendo mais segurança? Então, Felipe, a irmã Nailê, a irmã Débora, a irmã Rose está com um pouco de dúvida ainda, mas presta atenção, é assim que se faz hermenêutica. Bate o olho no texto, vê o contexto, aquilo que está em volta dele, e aí você vai interpretar. A irmã Rose, desculpa, a irmã Débora, já pegou, foi lá atrás e viu, falou, ó, se no verso 2 está falando aos filhos de Israel, e na sequência não muda nada, então nesse verso 5, ele está falando acerca dos filhos de Israel. Então, irmãos, preste atenção num detalhe aqui. Nós já estamos fazendo hermenêutica. Tem pessoas que na cabeça dele, quem era a pessoa responsável para oferecer o sacrifício, na verdade era o que as pessoas pensam, tá? Na cabeça deles, eles introjetam aquela imagem na cabeça deles, e eles acham que a pessoa pegava o animal, levava lá para o tabernáculo, ou para o templo, o santuário, e simplesmente entregava na mão do sacerdote, e era o sacerdote que tinha que fazer o sacrifício, que tinha que imolar, que matar o animal. Nós vamos ver a sequência aqui do restante, né? A Bíblia, ela diferencia a parte do sacerdote e a parte do ofertante.
quem que deveria fazer uma coisa e quem que deveria fazer outra. Então vamos continuar o texto aqui para vocês já terem um aprendizado que 95% aí da igreja pensam diferente do que vocês estão lendo aqui no texto, tá? Então tá aqui, ó. E os filhos de Israel, presta atenção, ó. Depois imolará o cordeiro perante o Senhor. Quem imolaria? O ofertante, os filhos de Israel. Aqui, no restante do verso, ou no verso 5, aí já fala diferente. Vocês que estão acompanhando aí pela própria tela, ó, agora olha a função do sacerdote aqui, ó. Até aqui, onde tem um ponto e vírgula, era o ofertante, o filho de Israel, que fazia até aqui a parte do imolar. Depois o texto vai continuar. Deus interrompe e dá função agora para os filhos de Arão. Qual era a função dos filhos de Arão? Ó, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da congregação. Então, quem era responsável para oferecer o sangue e aspergir? Aspergir é jogar, né? O sangue sobre o altar. Era dos sacerdotes ou era do ofertante? Sacerdote. Sacerdote. Sacerdócio. Era o sacerdote. O que os sacerdotes faziam? Qual que era a função deles? Expangia o sangue sobre o altar. Ótimo. Aí, irmãos, dá uma olhada. O texto continua. Então, é como se Deus fizesse um parente aqui e falou, olha, depois que vocês matarem, o ofertante matar o cordeiro, o sangue vai derramar. Quando o sangue derramar, é o sacerdote que vai pegar o sangue e que vai aspergir sobre o altar. Aí Deus volta para o ofertante, no verso 6. Depois que o animal foi morto, o sacerdote pegou o sangue para aspergir sobre o altar, agora volta para o ofertante. Então, o que o ofertante vai fazer? Esfolará o holocausto e o partirá em pedaços, e agora volta de novo o verso 7 para a função dos filhos de Arão. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Então, vamos agora pegar do verso 3 e vamos até o verso 8. Eu vou perguntando e vocês respondem. Do verso 3 ao verso 8. Quem tinha que escolher o animal? Era o sacerdote ou o ofertante? O ofertante. O ofertante. Isso. Ofertante. Tá, vocês estão vendo isso onde? Então, volta no verso 2. Vocês estão vendo aí no texto? Quando algum de vós, algum dos filhos de Israel, algum de vocês que vão ofertar, for oferecer o sacrifício, vocês vão ter que oferecer de gado, né, e das ovelhas. Deus continua dizendo, quando o ofertante fosse oferecer, no caso do holocausto, poderia ser macho, poderia ser fêmea? Não. Tinha que ser um macho, eles tinham que escolher um macho sem defeito. Eles tinham que colocar a mão sobre a cabeça do holocausto. Quem que matava no verso 5? Quem que matava o animal? O ofertante ou o sacerdote? O ofertante. 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 Ótimo. Na continuação do verso 5. Quem que pegava o sangue e aspergia o sangue sobre o altar? O sacerdote. O sacerdote. Ótimo. Verso 6. Quem que esfolava é tirar o couro e partia o animal em pedaços. Ofertante. Era o ofertante. Ótimo. Quem que pegava a lenha, colocava sobre o fogo, lá no altar? Era o ofertante ou o sacerdote? Sacerdote. Sacerdote. Ótimo. Quem que, depois que os pedaços fossem cortados pelo ofertante, colocava esse animal que tinha sido cortado em pedaços sobre a lenha que estava em cima do altar? Era o ofertante ou o sacerdote? Verso 8. Sacerdote também. Sacerdote. Sacerdote. Isso.
A irmã Nailê demora um pouquinho, porque, como ela diz, ela vai na Bíblia e volta aqui pro aplicativo. Sacerdote. Tá ótimo. Então, irmãos, vocês vão reparar que no texto vocês conseguem diferenciar só fazendo uma análise. Então vocês vão perceber que quando a gente fala em estudar a Bíblia, é diferente de você ler. Aqui você não está somente lendo, você está examinando, você está separando, você está batendo o olho, você está refletindo sobre o texto. Há então uma diferença entre você ler e você examinar. Entre você ler e fazer uma hermenêutica do texto. Vocês estão fazendo a hermenêutica do texto. Para que eu possa falar para vocês uma experiência minha sobre esse texto, eu vou fazer antes a pergunta. Até o verso 8, que nós lemos, isso era literal ou simbólico? Tudo isso até o verso 8, do sacerdote e do ofertante. Literal, pastor. Literal. Literal. Ótimo, certo? Então, literal é o primeiro ponto que vocês vão encontrar aqui. É a literalidade do texto. Agora nós vamos começar a fazer uma aplicação. Eu não vou ler o restante do texto. Agora a gente vai dando uma passadinha por ele. Que nós vamos fazer o quê? A interpretação do texto no sentido alegórico. Quando nós falamos da alegoria, nós estamos querendo dizer, porque é um termo técnico, tá? Dentro da área da teologia, para fazer uma hermenêutica. Então, não adianta você me perguntar, mas por que alegoria? Alegoria é um termo técnico, né? Que se utiliza. Igual tipologia, igual hermenêutica, são termos técnicos. E vocês agora vão fazer a alegoria do texto para que vocês possam enxergar Jesus nas entrelinhas do texto. E é aí que está a beleza. É aí que está o diferencial de vocês que estão estudando hermenêutica. Porque a pessoa que não estuda a hermenêutica, que não sabe aplicar a hermenêutica, ele vai só ler. Ele pode até chegar onde vocês chegaram aqui, até esse presente momento, que é o quê? Saber que esse texto ele era literal, que as pessoas pegavam o animal, que colocavam a mão sobre o animal, que matava o animal, a parte do sacerdote, a parte do ofertante, até isso a pessoa pode até, com uma lida mais cuidadosa, pode até perceber. Mas isso que eu vou passar para vocês agora, isso é privilégio de quem faz hermenêutica e consegue aplicar a alegoria na interpretação da Bíblia. Isso é muito lindo. E dá uma profundidade no texto que vocês olham aqui, para esse capítulo 1, que por enquanto vocês não estão entendendo nada, dá prazer de ler um texto desse depois que você consegue escrever, verificar a beleza que está no texto. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando você faz a hermenêutica de um texto e você faz do modo correto, você não precisa se preocupar com ninguém. Como eu já disse para vocês aqui, irmãos, irmã Nailê, irmã Rose, irmã Débora, irmão Felipe, quando vocês forem ler um texto e fizerem uma hermenêutica bem aplicada no texto, pode ter quem for atrás de vocês, sentado ali, ou como espectador ouvindo vocês falam com segurança, porque vocês fizeram uma boa hermenêutica. A partir do momento que você faz uma hermenêutica bem feita, 1.200 pessoas podem te questionar. Só que você tem segurança no que você está falando, porque você fez uma hermenêutica correta no texto. Então, qualquer um de vocês, irmã Débora, irmã Rose, irmã Nailê, irmão Felipe, que de repente lê um texto, fez uma hermenêutica certinha, e chegar aqui na aula e falar para mim, olha pastor, Odilon, não é bem isso que o senhor está dizendo não. Porque eu estudei esse texto, e a hermenêutica, a interpretação correta desse texto, é assim, assim, assim. Irmãos, eu vou ter que parar,
analisar o texto junto com vocês e vou simplesmente falar, realmente, vocês têm razão. Eu fiz uma interpretação errada desse texto. O privilégio que eu estou falando, que vocês estão tendo, irmãos, é o privilégio de uma pessoa que faz o seminário, né? Que tem a matéria de hermenêutica e que aprende a metodologia correta para interpretar a Bíblia. Fazendo isso, você pode descansar na mensagem que você vai pregar, no ensino que você vai trazer, porque você tem segurança que não é você que está falando, mas é a Bíblia que fala. E se é a Bíblia que fala, nós temos que nos calar. Bom, que nós vamos ver Cristo aqui nas entrelinhas de forma alegórica. Mas junto com Cristo, nós vamos ver outros ensinamentos que está para o nosso dia a dia. E aí é que está a beleza e que emociona, a gente fica emocionado, né? Uma emoção espiritual muito gostosa de você bater um olho num texto desse e sentir prazer em ler um texto desse, porque você consegue enxergar não a superfície, mas você consegue enxergar a profundidade do texto. Quem não estuda a Bíblia, quem não utiliza as regras de hermenêutica, só vai enxergar aqui como a Nailê disse. Ele só vai ver aqui um monte de animal sendo morto, sangue sendo derramado para todo lado, cabeça, gorduras, as entranhas sendo separadas. Ele só vai ver sangue, ele só vai ver morte aqui. Mas quem estuda hermenêutica e aplica as regras de hermenêutica corretamente, não vai ver só isso aqui no texto. Vai ver princípios espirituais para as nossas vidas, que devem ser aplicadas ainda hoje. Você aplica esse texto aí nos dias de hoje para a sua vida. Tem que aplicar. E também você vai ver a beleza de Cristo. Só que nós vamos nos aprofundar nesses detalhes na próxima aula, porque já deu aqui o nosso horário, 22h02, tá? E a gente, como eu digo sempre, aí vai tentar ser fiel ao nosso horário. Na aula que vem, eu já entro aqui nesse texto. Então, quem puder, irmãos, não perder a aula que vem, porque ela vai ser crucial para você poder entender essa parte literal, simbólica e alegórica. Você entendendo isso, você já deu um grande passo na interpretação das Escrituras. A irmã Débora orou no início, o irmão Felipe leu a palavra, e agora a senhora ora para que nós possamos encerrar essa aula. Bendito e soberano Deus, Pai justo e verdadeiro, te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade de mais uma vez estar participando, Jesus, do ensinamento da Tua palavra, Senhor Jesus. Te damos graças, Senhor, pela vida do Teu servo, pelo conhecimento, o qual, Senhor, ele tem alcançado através da Tua palavra, Senhor Deus. Continua nos abençoando, entregamos nas Tuas mãos a vida do Felipe, Jesus, abrindo o seu entendimento cada dia mais, Senhor Deus, a vida da irmã Débora, Senhor Deus, dando graça, dando força, a vida da irmã Rose, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos estar juntos, Jesus, aqui, aprendendo mais e mais da Tua palavra, que possamos crescer em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus A paz do abençoe. Senhor. A paz do Senhor.